Boa tarde, seja bem-vindo ao Planeta Campo. Eu sou a Yael Bonfim e no programa de hoje você vai ver. A Embrapa Instrumentação desenvolveu uma tecnologia para facilitar o acesso à água tratada na área rural. Uma solução simples e fácil de manejar é o clorador. E ainda, a reversão de áreas degradadas por meio de uma prática antiga, mas muito eficiente, o plantio direto. Uma técnica de produção altamente sustentável e popular no Brasil, que é referência mundial no assunto. Melhora a qualidade do solo, da água e do ar, além de aumentar a produtividade. Também vamos para o Amapá, navegando pelo Rio Amazonas para conhecer uma comunidade que vive do açaí. Começa agora o Planeta Campo. Eu começo o programa de hoje te desejando um feliz ano novo, que 2024 seja um ano muito produtivo e também com muita prosperidade e paz para todos nós. E vamos para o nosso primeiro assunto do dia e do ano, falando de um recurso essencial para a produção rural, o solo. No primeiro episódio da série de reportagens especiais que preparamos sobre o tema, vamos falar de plantio direto, um sistema de manejo amplamente utilizado no Brasil para diminuir os impactos no solo. Produtores contam como cuidar bem da terra reflete em benefícios para todos. Olha só. Há algumas décadas, o agronegócio brasileiro vem se empenhando em encontrar soluções para os desafios ambientais que se impõem no século XXI. O plantio direto, por exemplo, está presente nos campos do país há quase meio século e é uma das principais técnicas para melhorar e conservar a qualidade do solo, além de contribuir com a produtividade. O produtor José Alberto Menck, de Porto Feliz, no interior de São Paulo, utiliza essa técnica há 20 anos nos seus 350 hectares de lavoura de soja, milho e palhada de aveia. O plantio direto nada mais é do que você eliminar aquela preparação toda da terra, do solo, antes do plantio. Vantagens do plantio direto: você economiza com o uso de maquinários, né? Você economiza o combustível, que está caro hoje em dia, né? Você economiza com isso, você protege o solo com essa camada morta da safra passada, que fica sobre o solo. Isso ela dá uma proteção para o solo, protegendo os micro-organismos que estão no solo trabalhando, decompondo essa matéria orgânica com o tempo e servindo de nutriente para esse solo, protegendo esse solo do sol direto, da radiação solar direto sobre o solo, né? E também segurando a umidade nesse solo quando chove. E o plantio direto nos permite, às vezes, esperar até 15 dias uma próxima chuva. Esse eu acho que é o ponto mais forte de um plantio direto. É a conservação da umidade no solo. Com o plantio direto, as perdas de solo são reduzidas em cerca de 68% em comparação ao sistema de preparo do solo convencional, enquanto as perdas de água são reduzidas em 27%. Esses ganhos são possíveis porque a técnica se baseia em 3 pilares essenciais, que são o mínimo revolvimento do solo, ou seja, evitar inverter as camadas do solo, manter o solo coberto com palhada para não deixá-lo exposto à chuva ou aos raios solares, e fazer a rotação de culturas, uma prática que reduz os impactos causados pela monocultura e diminui a incidência de doenças e pragas. De acordo com a Federação Brasileira do Sistema de Plantio Direto, em 2018, o método já era utilizado em aproximadamente 33 milhões de hectares das áreas plantadas no Brasil, o que representa praticamente metade das lavouras do país. E a Federação Brasileira do Sistema do Plantio Direto espera que a técnica alcance 75% da área plantada no país até 2030. A rotação de culturas é um dos pilares do plantio direto e merece ser valorizada porque traz diversos benefícios para o solo. Podemos definir a rotação de culturas como a alternância, de forma ordenada, de diferentes culturas num determinado espaço de tempo
na mesma área e na mesma estação do ano. Diferente da rotação, o consórcio de culturas acontece quando apenas 2 plantas ou atividades agrícolas se complementam, garantindo um melhor aproveitamento do solo a longo prazo. Mas, para estabelecer qual espécie pode dividir espaço com a outra, é imprescindível a ajuda de um especialista que assegure que a macadâmia, uma noz de origem australiana, possa ser consorciada ao café, um grão de origem africana, por exemplo. Muito bacana ver aí os benefícios do plantio direto. E agora o assunto é o protocolo Etanol Mais Verde, um acordo voluntário entre usinas, fornecedores de cana e o governo estadual de São Paulo, com 10 requisitos que impactam de forma positiva o meio ambiente e também a produção do setor. Vamos conhecer mais sobre esse protocolo criado para estimular as boas práticas da cadeia produtiva de açúcar, etanol e bioenergia. O aumento da área plantada revela o crescimento do setor sucroalcooleiro no Brasil. Produção de cana-de-açúcar para 2023-2024 deve ser quase 5% maior que na safra passada, segundo dados da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. A estimativa é uma colheita de 637 milhões de toneladas, produção que gera economia verde. A produção de cana no estado de São Paulo segue normas rígidas de sustentabilidade, o chamado Protocolo Etanol Mais Verde. O programa foi estabelecido em 2007 entre usinas, fornecedores de cana, em colaboração com o governo do estado de São Paulo, para promover o desenvolvimento sustentável do setor e vencer os desafios da mecanização da colheita de cana. Na prática, são 10 principais diretivas nesse documento. São elas: eliminação da queima, adequação ao Código Florestal, proteção e restauração das áreas ciliares, conservação do solo, conservação e reuso da água, aproveitamento dos subprodutos da cana-de-açúcar, responsabilidade socioambiental e certificações, boas práticas no uso de defensivos, medidas de proteção à fauna e prevenção e combate aos incêndios florestais. Seguindo todos os requisitos, o estado de São Paulo é destaque no setor. Da eliminação da queima à conservação da água, passando pela adequação ao Código Florestal Brasileiro. E tudo começa na lavoura. Essa usina em Lins, interior de São Paulo, nasceu no mesmo ano da implantação do Protocolo Etanol Mais Verde. Assim, tem no seu DNA a mecanização através do uso de tecnologia. Essas máquinas possuem uma tecnologia imensa, tripuladas com computador de bordo que fornece uma gama gigantesca de indicadores de eficiência e até de consumo de combustível. Com a utilização das máquinas, o gasto energético, que é o combustível por tonelada de cana, diminuiu em cerca de 30%. Dentro da própria evolução da mecanização, hoje nós temos máquinas que conseguem colher 2 linhas simultaneamente. Essas máquinas, se comparada com as máquinas de uma linha, o gasto de diesel por tonelada de cana é cerca de 15% menor, o que diminui os nossos gases de efeito estufa. Tecnologia utilizada também nos processos de conservação da água e do solo. E tem a adequação ao Código Florestal Brasileiro. Estamos falando de proteção e restauração das áreas ciliares, que assume um papel fundamental na atividade, pois representa o cumprimento das exigências legais, sujeito a multa se não for feito. Assim, desde 2010, a usina realiza o programa Semear, uma iniciativa socioambiental que apoia os parceiros e fornecedores de cana nessa adequação às normas brasileiras. A usina Lins realiza todo o processo, incluindo desde levantamento de campo, preparo, plantio e cuida da área por 2 anos até a área chegar no estágio que nós chamamos de abandono, onde a mata consegue se desenvolver sozinha. Esse programa para nós é um programa muito importante, porque ele não tem só o viés ambiental, ele é um programa socioambiental, porque principalmente para os pequenos produtores, ele é essencial para que eles possam se adequar ao novo Código Florestal. Atualmente, são 116 empresas e 12 associações que participam do protocolo que sucedeu o anterior em 2017. Eles representam pelo menos 5.000 produtores responsáveis por 90% do processamento de cana e pela produção de 47% do etanol nacional. Na prática,
São mais de 4 milhões de hectares do estado comprometidos com boas práticas agroambientais. Práticas muito importantes desse protocolo etanol mais verde. E agora a gente faz então um rápido intervalo e voltamos logo mais. Até já! Estamos de volta para ir navegar pelo rio Amazonas com destino ao arquipélago do Bailique, no estado do Amapá. Nossa equipe foi conhecer de perto a vida de quem trabalha e vive da produção do açaí. O fruto mudou histórias de muitas vidas por lá. Vamos ver? Esqueça relógios, carros e estradas. Aqui, a rotina depende exclusivamente da maré. O volume do rio Amazonas dita as regras dessa realidade. Nosso destino é o arquipélago do Bailique, um conjunto de 8 ilhas no leste do estado brasileiro do Amapá. O acesso se dá exclusivamente pelas águas do rio Amazonas. Nós saímos de Macapá por volta das 10 horas da noite. Agora são 6h40 da manhã. Já se passaram aí pelo menos 8 horas de barco para chegar no arquipélago de Bailique, que é esse arquipélago que nós estamos agora. O interessante aqui é que as ilhas elas mudam de lugar por causa da força da água. Então, se hoje ela está em determinada posição, pode ser que amanhã ou daqui a uma semana ela já esteja em outra. No trajeto, as casas e as passarelas suspensas denunciam a influência da maré na vida das pessoas. A força e o volume da água abraçam a vegetação como se ela quase sufocasse num dos espetáculos mais belos da natureza. Nessa região do estado do Amapá, a maior formação florestal é a amazônica. Ela ocupa mais de 70% do estado. É possível encontrar floresta de várzea. Nesse tipo de vegetação, não há uma diversidade de plantas, pois existem pouquíssimas espécies que toleram o ritmo sazonal da inundação. O açaí é um bom exemplo disso. Inclusive, o fruto faz parte da história do arquipélago e da vida do Fabrício. Ele deixou o estado do Pará com o objetivo de seguir os passos dos pais, ser produtor rural. Meus pais trabalhavam com mandioca, era agricultor, né, de juntador de semente, de seringa. Aí a gente foi adquirindo esses saberes dele, né, essa cultura deles. Aí fomos vivendo da agricultura, aí da carpintaria, aí até chegar na Amazonbai. Que é onde você produz açaí. Que é onde a gente produz açaí. No passado, a forma de produzir era diferente. A preocupação central era escoar o produto para manter a subsistência. A gente produzia, mas não tinha o hábito de manejar. A gente só colhia, o açaí, colhia, acabava vendendo para o atravessador num preço baixo. O atravessador já vinha pondo o preço, né, do produto para a gente acabava aqui vendendo para ele para tirar, né, para escoar o açaí daqui da nossa região. Atualmente, o cenário é outro. O açaí aqui é nativo, sustentável e certificado, com o selo socioambiental mais conhecido do mundo e que atesta a preservação na cadeia produtiva, além de respeitar a legislação do país e os direitos dos trabalhadores. O Fabrício e outros produtores se uniram em uma cooperativa, a Amazonbai, junção de duas palavras, Amazon, de Amazônia, e Bai, de Bailique. O Amiraldo é o presidente da cooperativa e sabe bem o que é preciso fazer para ser sustentável. Fazer com que a floresta continue em equilíbrio, que não esteja uma degradação do meio ambiente. O sustentável é preservar a fauna e a flora desse ecossistema. Esse é o sustentável, manter a floresta em pé, trazer desenvolvimento econômico e social para dentro das comunidades do território que a cooperativa atua hoje. Manejos que mudam a forma de olhar a produção e o meio ambiente. A primeira percepção que o produtor muda é a questão de um processo de educação ambiental, né? A conscientização de conservação da nossa biodiversidade. Essa percepção é muito
nítida, né, dentro do ambiente que a gente trabalha. Os produtores hoje têm essa consciência de manter a nossa floresta em pé, fazer o trabalho de manejo de uma forma sustentável. O que seria essa forma sustentável? Né? Fazer com que a gente possa produzir mais açaí, mas de uma forma que a gente mantenha nosso ambiente em equilíbrio. Ambiente em equilíbrio que faz parte da produção do Fabrício. Agora, o foco é manejar a árvore de forma sustentável. Agora, com a vinda da cooperativa, né, a gente faz parte hoje de produtor da cooperativa. Aí a gente produz o açaí, fornece para ela, a cooperativa no preço justo, porque no final de tudo isso aí a gente tem a sobra ainda no final, né? Aí num preço bom. Aí a gente teve mais cuidado com a floresta, porque o nosso açaí para a cooperativa tem todo passo a passo de ser manejado, de ser cuidado, para não degradar o meio ambiente. Muito bom ver a vida aí dos produtores de açaí na Amazônia. E a gente sabe que no Brasil nem todos os moradores têm acesso à água tratada, especialmente quem mora na área rural. E é importante se atentar à água que é consumida, seja de mina ou de poço, para ver se ela está em condições ideais. Caso contrário, a água contaminada pode provocar uma série de doenças. Pensando nisso, a Embrapa Instrumentação desenvolveu uma tecnologia para solucionar esse problema. Olha, é um equipamento simples e muito fácil de manejar, o clorador. Quer ver? Olha só. Olhando assim, nem dá para imaginar que esse conjunto de registros de torneiras é a resposta simples, barata e fácil para um problema bem sério: purificar a água de reservatórios ou residências rurais. O clorador Embrapa é um sistema bastante simplificado, onde basicamente a gente como colocasse um funil dentro da rede da captação de água, que fica entre a fonte sua de água e a caixa d'água lá em cima. Então a gente coloca esse funil e através de um conjunto de registros, torneiras, a gente consegue colocar o cloro dentro da rede e fazer com que a pressão da água leve o cloro lá para a caixa d'água. É um sistema bastante simplificado, barato, muito simples de operacionalizar e funciona muito bem. O equipamento pode ser montado pelo próprio morador, com materiais encontrados em lojas de material de construção e tem um custo menor do que R$ 100. É fácil a instalação e a manutenção. É só colocar dentro do clorador uma pequena quantidade de hipoclorito de cálcio, uma colherzinha de café e pronto. Mas atenção, o processo precisa ser repetido todos os dias porque o cloro perde o efeito a cada 24 horas. O cloro também combate a contaminação da água por micro-organismos e germes. Segundo os dados do IBGE, as doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado, isso inclui a água, causaram cerca de 0,9% dos óbitos ocorridos no Brasil entre 2008 e 2019. As mortes ocorridas apenas por doenças infecciosas e parasitárias no país representam 21,7% dos óbitos no período. As regiões Centro-Oeste e Nordeste são as que registraram os maiores percentuais. De 2008 a 2019, foram notificados no Brasil 11.881.430 casos de doenças relacionadas ao saneamento básico inadequado, com aproximadamente 4.900.000 internações no Sistema Único de Saúde, o SUS. As principais causas de morte foram doenças de Chagas, diarreia e disenteria, que corresponderam a quase 81,5% dos óbitos no período. Quando nós estamos falando de usar cloro na água, nós estamos falando de desinfetar a água. Muitas vezes a gente ouve falar assim, água é fonte de vida. Muita gente já ouviu isso, acho que todos. Mas na verdade não é qualquer água que é fonte de vida, é água limpa, água boa. E há muitas vezes a gente olha uma água transparente, ela está contaminada por micro-organismos, por pequenos seres que a gente não consegue ver a olho nu. Não é porque é velho, não, é porque é impossível ver porque são muito pequenos.
E o uso do cloro, ele mata esses seres. E esses seres eles podem trazer problemas de diarreia, de verminoses, podem trazer problemas de hepatite A, entre tantas outras doenças que são veiculadas pela água contaminada. Então, falar de clorar a água significa desinfetar a água e, portanto, eliminar os problemas e as doenças associadas à água contaminada, que são muito mais comuns essas doenças para as crianças e para as pessoas mais idosas. Vale reforçar que o clorador Embrapa é um sistema para a cloração da água que será utilizada na residência rural, resolvendo o problema de contaminação por germes transmissores de doenças. O filtro para a água que vai ser bebida ainda é importante, porque remove qualquer material sólido presente na água. Além disso, ainda pode ser utilizado o filtro de talha ou vela com carvão ativado para absorver o cloro residual da água. Muito eficiente e simples nessa técnica do clorador. Com isso, então, o Planeta Campo de hoje vai ficando por aqui. Eu quero te desejar novamente um ótimo ano novo para você, para sua família, com muitas bênçãos e realizações. A gente se vê novamente amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Planeta Campo, patrocínio. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio, SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Campo Forte, o nosso forte é fazer você produzir mais. Cotton Wrap, melhor solução para enfardamento de algodão, 100% brasileira. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos.